Bom dia, na paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria estarmos aqui para juntos meditar na palavra do Senhor, que está baseado em Mateus capítulo 1 e versículo 20, que nos diz assim: Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver sobre o nascimento de Jesus. E no versículo 21 vai nos dizer assim também: Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós vamos ver que Deus envia Jesus com um propósito de morrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, indiferente o pecado, porque não existe hierarquia de pecado. Para Jesus, pecado é pecado e continua sendo pecado. Não existe o pecado da mentira é menor do que o pecado do adultério, ou o pecado do adultério é menor do que o pecado de cometer um assassinato. Não existe diferença e hierarquia de pecado. Pecado é pecado. E Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Nós vamos ver que na parte B do versículo vai nos dizer: Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, sem Maria coabitar com José. E nós vamos ver que foi gerado pelo Espírito Santo. E nós vamos ver também que José ele estava temendo em receber Maria. Mas o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. E lhe instruiu que o que foi gerado no ventre de Maria foi pelo Espírito Santo. E hoje a pergunta é para mim e para você: o que é que você tem gerado? O que é que você tem gerado? Nós vamos ver que em Gálatas capítulo 5 e versículo 22 e 23, ele vem nos falar dos frutos do Espírito, que é, primeiro, o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Nós vamos ver que Maria, ela gerou o Salvador. E nós, todos os dias, pelo Espírito Santo, nós podemos gerar esses frutos em nossas vidas. E nós vamos ver aqui, o maior deles é o amor. Foi por amor que Maria, ela disse sim para Deus. Ela disse sim para o Espírito Santo coabitar, trabalhar, gerar Jesus no seu ventre. E nós vamos ver que ela não coabitou com José, mas foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus. O primeiro deles foi o amor, porque Deus, ele manda Jesus para essa terra, no ventre de Maria, através do Espírito Santo, foi por amor à humanidade. Nós vamos ver que o segundo deles é a alegria e também a paz, a longanimidade. Esses são os frutos do Espírito que são gerados em nós todos os dias. A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E ainda encerra falando: contra essas coisas não há lei. Quanto mais você alimenta o Espírito, mais os frutos serão notórios em sua vida. Agora, quanto mais você alimenta a tua carne, os desejos teus, nossos, mais a carne vai fluir com as obras da carne.
E a pergunta de hoje é: o que você tem gerado? Tem sido os frutos do Espírito? Porque são todos os dias. São todos os dias que esses frutos são gerados em nossas vidas. É conforme nós vamos dando liberdade ao Espírito Santo, esses frutos vão crescendo e enraizando em nós e trazendo outros frutos. Maria, ela gerou no seu ventre Jesus. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria porque ela autorizou. Ela deu a ele liberdade, a Deus. E nós, o que temos gerados? É pelos frutos que nós conhecemos. Que tipo de frutos nós temos gerados em nossa vida e no nosso dia a dia. Nós vamos ver que Jesus, ele salvou. Ele salva a humanidade, aquele que reconhece o amor dele. E nós podemos frutificar os frutos que nós escolhemos. Todos os dias estão sendo gerados em nós frutos, sejam bons ou sejam ruins, sejam obras da carne ou frutos do Espírito. Por que obra da carne? Porque ela é resultado. Agora, frutos também é resultado. Mas só dá um bom fruto quem está ligado no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que desenvolve em nós os frutos do Espírito. O Espírito Santo, ele desenvolve em nós conforme a nossa busca, conforme o nosso anseio, conforme o nosso desejo. Ele desenvolve em nós os frutos dele, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Quantas pessoas elas não conseguem ter paz? Porque elas não têm o fruto do Espírito. Quantas pessoas que preferem a guerra ao invés de paz? Quantas pessoas que preferem a tristeza ao invés da felicidade? Como é importante em nossas vidas, todos os dias, o Espírito Santo estar gerando em nós, gerando em nosso interior. As pessoas não veem o Espírito Santo gerar, elas veem os frutos. Como é importante a nossa comunhão diária com Deus. Porque é através da palavra que Ele vai nos orientar, é através da palavra que Ele vai nos instruir, é através da palavra que Ele vai nos confrontar, é através da palavra que seremos curados, libertos, transformados e que desenvolveremos todos os dias os frutos do Espírito. E o tema desse dia, dessa palavra, é gerando vida. Somos nós que escolhemos gerar vida ou gerar morte. Eu convido você nesse dia com muito amor no meu coração e alegria para juntos nós gerarmos vida. Mas como eu posso gerar vida, Rose? Enraizado em Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da tua vida, como aquele que guia os teus passos para você gerar vida. Através do Espírito Santo, aqui Maria, através do Espírito Santo, ela vai gerar no seu ventre Jesus, o Salvador do mundo, daquele que reconhece o amor. E nós temos gerado o quê?
amor, temos gerado os frutos do Espírito, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é profundo quando o Espírito Santo nos direciona nós enunciar algo e que nós achávamos que nós tinha facilidade. E no decorrer da caminhada nós vamos vendo que nós não tinha facilidade nenhuma. Mas o Espírito Santo, ele vai desenvolvendo em nós a facilidade, a resiliência para nós enunciar aquilo que ele pediu. Se o Espírito Santo tem pedido algo para você, não resista, porque ele tem propósito. Não resista. Para você conseguir gerar vida é com renúncias. E que muitas pessoas elas não veem as renúncias que você faz. E é natural, tá tudo bem. Eu não renuncio nada para ser vista. O importante é que o meu Deus, o nosso Deus, ele conhece as tuas renúncias e as minhas. E é por amor a ele que nós fazemos. É por amor ao propósito que ele colocou em nossas mãos que nós fazemos. O que o Espírito Santo tem pedido para você renunciar e você está tendo dificuldade de renunciar? Renuncie. Renuncie. E você vai colher os frutos. E que são frutos que glorificarão a Deus. Vamos orar? Pai, querido Pai amado, amigo Espírito Santo, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque em ti nós geramos vida. Cada um dos teus filhos gera uma vida. E gerando a vida, teu nome é glorificado. A família é glorificado. O lar é glorificado. Senhor, nós te bendizemos, Espírito Santo, porque em ti, nós conseguimos gerar a vida, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor veio, morreu por nós e nós não estamos só, porque o Senhor deixou o Espírito Santo para trabalhar em nós. E o Espírito Santo é uma pessoa. Obrigado, Espírito Santo. Visita cada lar, cada família, cada pessoa que tem ouvido a tua palavra. Vem trabalhar profundamente dentro dos lares e das famílias. Que os frutos possam ser notórios em cada vida, em cada família, em cada lar. E teu nome será glorificado. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilhe, curta e seja um canal de bênção na vida de pessoas. Deus abençoe.